Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu tenho este canal no YouTube com o objetivo de trazer uma mensagem cristã para você, para sua família, bem como para a sua igreja. A você que é inscrito no meu canal, quero lhe agradecer imensamente. Se você ainda não é inscrito no meu canal, fica o convite para fazê-lo, se esta também é a sua vontade, o seu desejo. É um prazer muito grande poder compartilhar com você a respeito da mensagem do amor de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, contribuindo assim então na sua formação e na sua edificação espiritual. Eu quero fazer uma série de vídeos sobre o tema evangelização ou o vídeo sobre a missiologia. Eu quero começar então com o vídeo de hoje falando sobre a evangelização, especialmente a partir dos seus pressupostos bíblicos e teológicos. Eu convido você então a me acompanhar neste vídeo. Se você tiver dúvidas a respeito do conteúdo, se você tiver uma contribuição a fazer, por gentileza, entre em contato com a gente. A ideia é de nós trazermos este vídeo inicial e depois trazer outros vídeos falando sobre a questão prática, as estratégias de evangelização, como é que nós podemos fazer isso no nosso cotidiano, seja de forma individual, seja em forma de um grupo ou da congregação, ou de um grupo de evangelização que a igreja assim tenha. E também o objetivo é compartilhar experiências que são feitas tanto por parte da minha igreja, como por parte de vocês. Então, se você tem uma experiência bacana que queira compartilhar, entre em contato com a gente. Dessa forma, a gente pode compartilhar essas experiências para mais pessoas. Então, convido você a me acompanhar esse tema evangelização, conceitos e teologia. Muito do que eu vou falar a partir de agora estão neste livro aqui, Manual de Evangelização, produzido pela Igreja Luterana, e também este livro Congregação Cristã, Enfoques Teológicos e Práticos, também produzido pela Igreja Luterana. São livros mais antigos que eu tenho, mas com um conteúdo muito interessante. E eu faço então também esta abordagem com você a partir da experiência minha ministerial, lembrando que eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana, eu faço então a partir da minha experiência. Entretanto, eu acredito que o conteúdo possa ser aplicado em qualquer comunidade, em qualquer igreja cristã que queira aplicar o conteúdo ou esta palestra ou o que nós estivermos falando a respeito desse tema. Então, evangelização, conceitos e teologia. Eu parto do princípio de que a minha teologia da missão vai afetar a minha ação. Aí você deve se perguntar, qual é a sua teologia da missão? Qual é a minha teologia da missão? Porque a forma como eu compreendo a missão, isto vai afetar a minha ação missionária. Nosso contexto é pluricultural e também plurireligioso. O que acontece? Se nós olharmos para a nossa vida, o que está à nossa volta, os valores éticos e morais tomam novas compreensões para que haja adequações. Valores que nós tínhamos no passado são modificados. E os valores morais e éticos, eles entram dentro da família e eles são subvertidos muitas vezes, mudam as compreensões das famílias em relação a esses valores e parece que há uma necessidade de que a nossa vida toda seja adequada aos novos tempos, a esses novos valores e morais. Não estou afirmando que os novos valores morais e éticos sejam os melhores, mas parece que esta é uma das formas como a sociedade hoje está nos levando a viver os diferentes valores na nossa vida. A teologia, ela está sempre presente na vida das pessoas. Assim, elas celebram a sua religiosidade, não importa onde este povo esteja vivendo, cada um por si alimenta a sua experiência da fé. Se você conversar com alguém e perguntar a esta pessoa, você crê em Deus? Ela diz, eu creio em Deus. Mas como ela crê em Deus? Cada um tem uma forma de crer em Deus, a forma de ver Deus na sua vida, agindo no seu contexto, agindo na sua família. Por isso que o povo celebra a religiosidade de acordo com como eles compreendem os conceitos de fé. As igrejas, então, elas fazem um contrabalanço a estas experiências
enfatizando seus dogmas e referenciais teológicos. É evidente que a igreja, independente da religião cristã que seja, ela tem seus dogmas, tem suas doutrinas, tem a sua forma de ver a vida, e ela vai então colocando isso em prática e repassando para a vida das pessoas esses seus referenciais teológicos. E cada igreja então, ela vai formatando o seu grupo, ela vai edificando o seu grupo a partir da sua referência teológica. Quando nós olhamos para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que é a IELB, eu estou falando agora como pastor da Igreja Luterana do Brasil, a igreja tem o seguinte conceito de missão. A igreja não se limita ao seu espaço de culto, onde as pessoas se reúnem para adoração, mas ela está reunida no dia do Senhor, em torno da palavra e sacramentos, apenas para se espalhar novamente através da comunidade próxima. O que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos limitar a nossa missão dentro do espaço do culto, que é importante, sem dúvida alguma, porque as pessoas se reúnem para adoração. Mas a igreja se reúne para estar em torno da palavra, do batismo e da Santa Ceia. Ela se edifica para novamente se espalhar e sair do seu campo, do seu contexto e espalhar esta boa nova através do testemunho que as pessoas vivem no seu dia a dia. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil aceita como sacramentos o batismo e a Santa Ceia. Tem como características o fato de serem instituídos por Deus, ligados à palavra de Deus, usar meios externos ou visíveis e oferecerem perdão dos pecados. Por isso que o batismo e a Santa Ceia são considerados para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil como sacramentos. E o povo de Deus se reúne em torno da palavra e dos sacramentos. Martinho Lutero, ele, quando menciona essa questão da missão, o que ele diz? Vivemos na terra com nenhum outro propósito, senão o de ser útil aos outros. Veja bem, vivemos na terra com nenhum outro propósito, senão o de ser útil aos outros. Se não fosse assim, diz Lutero, seria melhor para Deus tirar a nossa vida logo após o batismo, quando começamos a crer. Mas ele permite que vivamos a fim de que levemos outros à fé, fazendo por eles o que Deus tem feito por nós. É muito interessante porque nós cremos em Deus e nós queremos agora que nós, ao vivermos a nossa fé diante das outras pessoas, possamos testemunhar de Deus a elas, testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Essa é a compreensão de Lutero a respeito da nossa vida e a nossa missão e evangelização no mundo de hoje. O professor Ernie Seibert, no seu livro, ele diz assim: como a igreja tem por missão pregar o evangelho, evangelizar é algo que ela não pode deixar de fazer. Da execução desta tarefa resulta mediante a ação do Espírito Santo, a criação da fé verdadeira em Jesus Cristo, o Salvador. É através do testemunho da igreja que Deus planejou levar a boa nova da salvação a todas as pessoas. Quando a igreja é infiel no cumprimento dessa tarefa, ela não apenas se retrai do contato com os meios da graça de Deus, mas também presta um desserviço ao mundo, deixando de ser sal e luz. Então, não há outra alternativa para a igreja a não ser a de pregar o evangelho, evangelizar. Ela não pode deixar de fazer isso. Esse é o papel da igreja. Se ela não fizer isso, ela estará fazendo um desserviço para a sociedade. É no pregar o evangelho, é no falar dessa mensagem de Deus ao mundo, é que o Espírito Santo vai agir no coração, na vida das pessoas, levando elas a crerem em Jesus. Resumindo, o que é que nós podemos dizer? Que o evangelho são as boas novas de Jesus. Jesus veio ao mundo para buscar o perdido, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, ele voltará para buscar a todos. Este é o evangelho. Esta é a grande boa nova que a igreja tem e que todos nós sabemos. Os cristãos, todos eles sabem disso. Mesmo que alguém diga, mas eu não sei falar, não sei o que eu vou dizer para as pessoas.
Você sabe que Jesus veio para lhe salvar, que ele morreu pelos seus pecados, que ele ressuscitou e que ele voltará para buscar a todos. A evangelização é a ação de evangelizar. É como um mendigo dizer a um outro mendigo onde conseguir alimento. Nós somos pessoas cristãs, mas ao mesmo tempo somos pecadores. E nós somos pessoas pecadoras que vão levar o evangelho a outras pessoas pecadoras. Assim como nós confiamos em Jesus, outras pessoas também podem confiar em Jesus quando elas ouvirem a pregação do evangelho. Então, a evangelização é anunciar o evangelho. Lucas 4, 18 e 19 fala sobre isso. Atos 10, 36 e 38, aqui está na casa de Cornélio, levando o evangelho para aquela família. E o evangelismo, esta palavra não aparece no Novo Testamento. Ismo significa sistema, envolve princípios, envolve métodos, estratégias e técnicas. Nós queremos falar em outros vídeos mais adiante sobre evangelismo, sobre princípios, sobre alguns métodos, sobre algumas estratégias, sobre algumas técnicas de como nós podemos evangelizar. Por isso eu peço a você que vai nos acompanhando nesses vídeos que nós temos sobre esse assunto. Compartilhe também com a sua igreja, com a sua liderança da igreja, e desta forma, então, nós podemos nos ajudar mutuamente a levar esse evangelho e a ter informações melhores a respeito de como levar o evangelho de Jesus para todas as pessoas. Então, este resumo aqui é em relação a essas três palavras. Quando estamos falando de evangelho, estamos falando de boa nova. Quando falamos de evangelização, é o ato de evangelizar, é a ação de evangelização, de evangelizar. E quando falamos em evangelismo, falamos aqui do sistema, da forma, então, como nós vamos evangelizar. O evangelismo começa em Deus. Essa questão teológica é muito interessante. O princípio da evangelização é a partir de Deus. E ele começou lá em Adão e Eva. Gênesis 3, 8 e 9, ali nós temos o retrato de logo após a queda do homem em pecado. Eles comeram do fruto proibido, o homem e a mulher. Deus vai ao encontro de Adão e Eva. Pergunta: Adão, onde estás? Adão, onde estás? E Deus continua perguntando às pessoas: onde vocês estão? Onde vocês estão? E no versículo 15 de Gênesis 3, ali nós temos a primeira promessa messiânica de um Salvador. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente, entre o teu descendente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está falando, Deus está falando para a serpente, mas ao mesmo tempo está fazendo uma promessa de que da mulher viria mais tarde o Salvador, Jesus Cristo, e que ele estaria tendo o poder sobre a morte, poder sobre Satanás, e com a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, ele daria a salvação a todas as pessoas. O intuito de Deus foi de buscar e redimir o homem caído. Então Deus fez esta promessa de um Salvador. Quando nós lemos o Antigo Testamento, todo ele está nessa perspectiva da vinda de Jesus. Os profetas do Antigo Testamento apontavam para Jesus. A escolha de Abraão, Isaac e Jacó, as promessas que Deus fez a esses homens. Depois, a escolha do povo de Israel, a terra de Canaã, o local onde Jesus nasceria. Todo o Antigo Testamento, portanto, ele está nesta direção, preparando, digamos assim, o terreno, o caminho para a vinda do Salvador Jesus Cristo. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós lemos então na outra perspectiva, do Salvador que já veio, que já nasceu. Deus fez uma aliança, portanto, com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, reafirmando o seu propósito de salvar o seu povo, reconciliando-o consigo. Qual é o papel da igreja, então? Qual o papel da igreja nesse aspecto da evangelização? A igreja tem uma missão conferida por Deus. A tarefa da igreja sempre estará incompleta enquanto houver pessoas que não conhecem e não creem em Jesus Cristo como Salvador. Esta frase aqui, dita pelo professor Seibert, ela é muito importante. A igreja não é um grupo voltado somente para si mesmo.
Quando a igreja está voltada somente para si, ela perde a sua perspectiva de missão e de evangelização e perde o seu papel no mundo. A igreja está no mundo com este papel de levar as pessoas o conhecimento de Jesus, ou a mensagem de Jesus, para que elas conheçam a Jesus e sejam salvas. Então, enquanto a igreja, enquanto houver pessoas que não conhecem o Salvador Jesus, o papel da igreja, a tarefa da igreja está incompleta. Significa então que todos são convocados a exercerem a evangelização no mundo. Não é somente o pastor, não é somente um grupo de evangelistas dentro da congregação, mas todas as pessoas que fazem parte da igreja, os crentes em Cristo Jesus, não importa de qual igreja essas pessoas estejam participando, elas estão convocadas para exercer a sua evangelização no mundo. Para que isso se torne possível, é necessário a igreja se organizar, envolver todos no trabalho, preparar as pessoas, preparar os líderes para a execução das tarefas. A capacitação de cada um depende muito da liderança desenvolvida pelo seu pastor. E aqui então, pastores e liderança da igreja precisam analisar como tem feito isto. Como eu, enquanto pastor, como você, enquanto pastor ou enquanto liderança da sua igreja, tem contribuído na capacitação dos membros da igreja para que estes membros possam ser testemunhas do evangelho lá fora. Não pensem, irmãos, que apenas ouvir uma mensagem no culto, um sermão no culto seja o suficiente. Às vezes é necessário algo mais. É necessário, às vezes, provocar as pessoas para que elas testemunhem a sua fé diante das pessoas lá fora. E esse é o papel dos pastores. Este é o papel da liderança da igreja. Então temos que nos perguntar como estamos fazendo isso aí. Para Lutero, o pecado torna o evangelismo urgente. Diz Lutero assim: ensina-se outrossim entre nós que depois da queda de Adão, todos os homens naturalmente nascidos são concebidos e nascidos em pecado. Isto é, que desde o ventre materno todos estão plenos de concupiscência e inclinação más. E por natureza não podem ter verdadeiro temor de Deus e verdadeira fé em Deus. Também que esta inata pestilência, e pecado hereditário, verdadeiramente é pecado e condena a eterna ira de Deus a quantos não renascem pelo batismo e pelo Espírito Santo. Esta é a palavra de Lutero. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, diz o Salmo 51, 5. Então, o pecado torna o evangelismo urgente para todas as pessoas. As pessoas não podem continuar vivendo no pecado, não podem estar vivendo nas trevas. E nós que conhecemos a luz de Jesus, o Evangelho, a Boa Nova, o perdão, a salvação, temos este privilégio de levar esta mensagem para essas pessoas. O evangelismo, então, que nós anunciamos às pessoas, está centralizado em Jesus. Diz um autor, o Hunter, ele diz o seguinte: a cruz é a maior demonstração de paciência de Deus em favor da salvação da humanidade. Ele não poupou nem seu único filho. Quando Jesus declarou: meu Deus, por que me desamparaste? Ele não estava apenas passando por um momento de fraqueza e solidão próximo da morte. Jesus foi abandonado por Deus em favor de todas as pessoas. Ele tomou sobre si o julgamento de Deus que os homens mereciam, eu e você. Embora Jesus fosse perfeito em todos os sentidos, ele tomou sobre si o pecado da humanidade. O resultado foi a morte e a separação do Pai. Quando o plano de Deus atingiu este ponto, Jesus pôde dizer: está consumado. O plano do perdão estava realizado. A obra de Cristo em favor da salvação do homem estava feita. Mas o plano de Deus incluía também a ressurreição. Veja então que, por causa do nosso pecado, ou porque as pessoas vivem em pecado, Deus enviou seu Filho ao mundo
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o evangelismo ou a evangelização está centralizada em Jesus Cristo. Por outro lado, também é importante lembrar que o Espírito Santo tem um papel importante dentro do evangelismo ou da evangelização, porque o Espírito Santo convence o mundo do pecado e da incredulidade. O Espírito Santo usa a palavra inspirada por ele mesmo como meio para atuar nos corações das pessoas, criando e mantendo a fé em Jesus. Cria uma nova vida de paz e liberdade. Por isso, o homem fortalecido pelo Espírito Santo pode afogar a sua velha natureza e viver uma novidade de vida, testemunhando Cristo e auxiliando a edificar o corpo de Cristo. Temos várias passagens bíblicas que falam sobre esse aspecto. Então, no momento em que eu ouço o Evangelho, o Espírito Santo age através deste Evangelho, implantando, me inspirando e colocando a fé no meu coração e, ao mesmo tempo, mantendo esta fé. Ele me convence, esse é o seu papel, ele me convence do meu pecado e coloca, enfim, a fé que eu tenho no meu coração. Papel importante do Espírito Santo. Nós não negligenciamos em nenhum momento este papel na nossa vida. Diz Hunter o seguinte: sempre que há um amplo crescimento da igreja, é porque o Espírito Santo está chamando as pessoas a si, reunindo a igreja cristã, iluminando as pessoas com seus dons e santificando, alimentando e mantendo elas na fé verdadeira. Importante isso. A sua igreja está crescendo? Se a sua igreja está crescendo, é porque nela nós temos a ação do Espírito Santo, que está chamando as pessoas, que está congregando as pessoas, que está iluminando as pessoas e está fazendo com que elas usem os seus dons para continuarem servindo ao Senhor e trazendo outras pessoas para a fé cristã, a fé verdadeira. O evangelismo é Cristo para todos. Jesus é para todas as pessoas. A Igreja Evangélica Luterana no Brasil, por exemplo, adotou este lema Cristo para todos desde 1991. Já são 30 anos que a igreja trabalha a partir deste lema. E é interessante isto, porque o Evangelho de Cristo de fato é para todas as pessoas. O evangelismo, então, começa onde está a igreja, seja ela local ou individual. A evangelização interna é tão necessária quanto a externa. Na sua igreja, ali é lugar de evangelização. Há muitos membros da sua igreja que talvez não conheçam ainda Jesus. Há talvez irmãos da sua igreja que estão afastadas do Evangelho ou afastadas de Jesus. Se elas não vêm à igreja, talvez estejam afastadas também de Jesus. Por isso, então, a igreja tem um papel importante de incluir estas pessoas no seu processo de evangelização. Ou seja, o evangelismo é local ou individual. Onde eu estiver também, eu vou falar de Jesus para as pessoas. Se torna o meu testemunho pessoal diante das pessoas. A mensagem do amor de Deus pelos pecadores é de reconciliação. Todas as vezes que nós falamos de Jesus para as pessoas, nós estamos falando com esta perspectiva de que elas sejam reconciliadas com Deus, que elas tenham uma vida ligada a Deus, que elas retornem a Deus. Todos os cristãos passam a ser, então, embaixadores de Deus. No momento em que eu recebo esta mensagem, eu recebo essa boa nova, automaticamente eu quero falar isso para outras pessoas. Outros também precisam e querem ouvir de Jesus. E se eu tenho a boa nova comigo, vou deixar de falar do amor de Deus para estas pessoas? Então eu sou um embaixador. O embaixador é um representante. E nós somos representantes de Deus aqui no mundo. Este lema também, Cristo para todos, ele tem um respaldo no próprio Cristo, que antecipa sua comissão de evangelizar o mundo quando diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Jesus está dizendo aos discípulos e à igreja, vocês são a luz do mundo. Onde nós estamos, nós somos a luz diante das pessoas. É por isso que Mateus 5,16 diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Imaginem a importância disso para as pessoas, de nós olharmos para elas ou elas olharem para a gente e verem em nós um direcionamento, de verem em nós uma referência para as suas vidas, porque nós somos de Jesus, porque nós somos pessoas cristãs. Mais tarde, Jesus ele ordena em Mateus 28, 19 e 20: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que coisa maravilhosa, que mandado, que comissão maravilhosa que Jesus deu para os discípulos, para a igreja, para mim e para cada um de vocês. Jesus está dizendo para nós, levem a mensagem. Façam discípulos, façam novos seguidores, façam novos alunos. Através de quê? Através da ação do Espírito Santo, no uso da palavra, do batismo e também, depois preservando essas pessoas, quando elas também podem participar da Santa Ceia, palavra e sacramentos na vida das pessoas. É o papel da igreja? Mas é o papel de cada um também individualmente. Ainda nós podemos dizer que Jesus ordena a evangelização e promete estar junto. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, estar junto, é assim, ele continua junto conosco ainda hoje. O Espírito Santo, o Consolador, foi enviado para nos acompanhar. Deus está conosco. A ação de evangelização ela não está descasada, digamos assim, de Jesus. Ela não é algo alheio, aleatório que nós fazemos, não. A evangelização, ela está ligada a Cristo Jesus, ligada ao nosso Deus. Deus usa a cada um de nós como seus instrumentos para levar o evangelho às outras pessoas. E nós não podemos ter medo, nós não podemos ter vergonha de falar de Jesus. Se nós sentimos esta maravilha em nossa vida, a salvação, o perdão dos nossos pecados, e vivemos aqui neste mundo a expectativa da vida eterna, isso é tão maravilhoso para nós que nós não podemos deixar que as outras pessoas se percam na sua vida, no seu dia a dia. Portanto, esse envolvimento pessoal ele é muito requerido no evangelismo. Naturalmente se espera que o crente vá nutrindo a sua relação com Deus. Como nós podemos nos envolver e como nós podemos nos nutrir nessa relação com Deus? Primeiro ponto, estudo da palavra. Nós queremos evangelizar, nós queremos falar de Jesus para as pessoas, mas nós queremos ter também conteúdo para falar. Por isso, então, o estudo da palavra, ele é central, ele é importante para cada um de nós. Então, na sua igreja, você deve ter estudo bíblico, você deve ter cultos com mensagens, você deve ter palestras, você deve ter congressos e várias coisas. São vários momentos em nossa igreja que nós temos para o estudo da palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, diz Salmo 119, versículo 105. 2 Timóteo 3, 14 a 17, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, nós queremos evangelizar, mas nós queremos também estar munido de conhecimento dessa palavra de Deus. E para estarmos munidos com o conhecimento da palavra de Deus, nós queremos estudar essa palavra no nosso dia a dia. Esse envolvimento pessoal também é partilhando com os demais irmãos as dificuldades, bênçãos, alegrias. Nós vivemos o nosso cristianismo junto com as pessoas. Nós compartilhamos da nossa fé para as pessoas. Também das nossas angústias, também das nossas tristezas. E assim, juntos nós caminhamos aqui neste mundo, partilhando com os nossos irmãos aquilo que nós estamos sentindo. Orando uns pelos outros. O envolvimento pessoal envolve a oração uns pelos outros. Quando você fala de Jesus para alguém, por exemplo, você pode depois orar por essa pessoa. Ou mesmo antecipadamente, você dizer a Jesus, olha, eu tenho a intenção de conversar a respeito de ti com esta pessoa, mas eu ainda não sei como abordá-la. Por isso me dê uma luz,
Eu peço a Ti que me ajudes em como falar, em como abordar. Ao mesmo tempo, espero que o Teu Santo Espírito habite no coração dessa pessoa, para que ela possa, então, também estar recebendo esta palavra. Veja que interessante isso. Nós oramos pelas pessoas, oramos por aquelas pessoas a quem nós vamos falar de Jesus, como também aquelas pessoas que já ouviram falar a respeito de Jesus. Esse envolvimento pessoal também requer um testemunho e um encorajamento uns aos outros. Nós não podemos nos dar por vencidos. Vamos, por exemplo, a um culto na igreja, convidamos várias pessoas e nenhuma delas apareceu. Não tem problema, na outra vez você convida de novo e assim por diante. Uma certa vez eu ouvi um pastor dizendo que levou mais de 20 anos sempre falando para uma pessoa a respeito de Jesus, até que a pessoa caiu em si. Ela se arrependeu e ela creu em Jesus. Levou mais de 20 anos. Então o tempo é de Deus, mas nós podemos fazer o nosso papel. Enquanto aqui nós estivermos, vamos testemunhar e vamos falar de Jesus para as pessoas e vamos nos encorajar uns aos outros a continuarmos testemunhando a nossa fé em Jesus. A missão da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a missão da Igreja Cristã, é a missão de Deus. Em outras palavras, a igreja está em missão no mundo. A sua igreja está em missão no mundo. A minha igreja está em missão no mundo. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil está em missão. Igreja Batista, Presbiteriana, Católica e assim por diante. São igrejas que estão em missão no mundo. Estão ao serviço do reino, estão ao serviço do Pai. A missão de Jesus Cristo, melhor, esta missão é de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Ela tornou transparente em todo o seu ministério e resume-se na frase: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esta é a missão da igreja. Este é Jesus que diz: eu vim para buscar e salvar o perdido. Mas Jesus não está mais aqui pessoalmente, mas eu estou, você está. Então, este mundo perdido, estas pessoas que estão perdidas, elas são alvas do amor de Deus. E como o amor de Deus vai ser alcançado a elas, se eu ou você não estivermos falando a ela? Veja que coisa interessante, como Deus nos chama para falar a respeito do seu amor a essas pessoas. Esta é a missão da igreja: tornar a salvação em Cristo conhecida a todos os perdidos. Desta forma, cada cristão, individualmente, independentemente de sexo, de raça, idade, de contexto em que vive, é um instrumento na propagação do querigma da salvação em Cristo Jesus. Estimados amigos, é um privilégio muito grande falar a respeito desse assunto, porque é algo maravilhoso. Falar da evangelização para as pessoas é algo que mexe com a gente. Mexe com a gente porque é o próprio Deus querendo falar para a vida dessas pessoas. Você é um instrumento de Deus para falar de Jesus às pessoas. Então fale com toda a confiança. Não deixe de expor a respeito do Evangelho, da palavra do Senhor. O pouco que você sabe, fale. Fale para as pessoas. Eu espero ter contribuído um pouco, então, com essa reflexão, essa contribuição a partir da Bíblia, a partir da formação teológica. Nós queremos trazer, então, outros vídeos sobre esse assunto, especialmente a questão mais práticas, ou fazer uma leitura contextual, onde nós queremos evangelizar. E desta forma, então, nós vamos contribuindo para a formação da igreja, para a sua formação também, da sua liderança, para este propósito tão importante da igreja, que é levar o Evangelho de Cristo para todos. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha também aqui, dê um like aqui, ao mesmo tempo compartilhe com a sua igreja, com seus amigos, e também estou convidando você a nos acompanhar nos próximos vídeos que teremos pela frente. Deus abençoe a cada um de vocês, um grande abraço.